Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É com imensa satisfação que mais uma vez eu me coloco à disposição do Senhor para meditar juntamente com você a palavra do Senhor, nosso Deus. E eu convido você a meditar comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo 2, para a glória do Senhor Jesus. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. A Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E tudo o que ele suportou foi para nos dar o direito de vida eterna, nos dar o direito de salvação, o direito de ter uma vida eterna com Deus. A Bíblia fala que ele suportou tudo, todo desprezo, toda dor, suportou a cruz, por causa que ele olhou e viu a necessidade do homem, que precisava de um Salvador. Então ele deu a sua vida para salvar a minha vida e a sua vida. A Bíblia fala, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Eu convido você a meditar essa palavra maravilhosa, palavra poderosa, palavra de vida e paz, sobre trono de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer presença e nós possamos alcançar a graça divina no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Trono no dicionário português. Trono tem vários significados no dicionário português. Assento elevado, onde se sentam os soberanos em ocasiões solenes. Poder ou autoridade de um soberano. Realeza. A palavra trono é um símbolo da monarquia e, por extensão, pode ser usado para se referir a uma posição de poder ou máxima. Vamos meditar sobre o trono de Deus. 1 Reis 9, versículo 4 e 5. Ora, se andares perante mim, como mandou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Quando o Senhor apareceu a Salomão no sonho e disse para ele pedir o que ele queria, e ele pediu sabedoria, o Senhor prometeu para ele que se ele andasse perante o Senhor, como andou o seu pai Davi, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazer tudo o que o Senhor mandou, todos os estatutos e os seus juízos guardar, então o Senhor confirmaria o trono do seu reino sobre Israel para sempre, como tinha prometido para Davi, o seu pai. O Senhor fez uma promessa gloriosa. O Senhor ia permitir o trono e dar a ele poder de se assentar no trono e de reinar sobre o povo do Senhor.
mas teria uma condição: que ele andasse nos caminhos do Senhor e que ele guardasse os estatutos e os mandamentos de Deus. É da vontade do Senhor. Muitas das vezes colocar o homem, a mulher, numa posição elevada, colocar numa posição de superioridade, de elevação. Mas desde quando se cumpre a vontade do Senhor e faz aquilo que Deus o escolheu para fazer? Deus levantou Salomão, assim como também escolheu a Davi. Salomão começou tão bem, escolhendo a melhor parte, e por fim deixou-se levar. Esse é o problema dos seres humanos, que começam bem e muitas das vezes terminam mal. Começam sendo obedientes, sendo agradáveis a Deus, fazendo aquilo que o Senhor tem mandado fazer, mas depois, quando já consegue a posição, quando já se consegue estar no pedestal, quando já se consegue o trono, aí esquece do favor do Senhor, esquece tudo quanto Deus tem feito por ele e acaba se decaindo e entrando por caminhos maus. Salomão tinha tudo para dar certo, como deu certo. Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus fez. Só que ele se esqueceu e se apartou do Senhor. Oxalá que nós possamos receber de Deus tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e jamais apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos chamou não para exaltação, mas nos chamou para exercer aquilo pela qual Ele tem posto e confiado nas nossas mãos. Quantas pessoas que recebem cargos elevados, que Deus lhe proporciona, que Deus lhe provê para que ele possa sentar numa cadeira. Mas quando a pessoa vê que ele está no auge, ele começa a pensar que não precisa mais de Deus, que não necessita mais do Senhor. E aí vem o declínio, vem a queda. Por isso que ou nós estejamos embaixo ou em cima, estejamos na mão de Deus e que o Senhor faça na nossa vida aquilo que Ele quer fazer e que toda realização que houver na nossa vida seja movida pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, e que nós possamos não esquecer o quanto Deus fez por nós e saber que toda honra e toda glória pertence somente a Deus. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao redor dele. A sua mão direita e a sua esquerda. Então Micaías, ele profetiza para Acabe que haveria um espírito de engano, na qual estava usando toda a boca daqueles falsos profetas, para fazer com que ele fosse à batalha e perdesse a batalha. Micaías estava advertindo a Acabe, falando a visão que ele tinha visto e recebido do Senhor, que ele tinha contemplado o Senhor no alto e sublime trono. Ele tinha visto a glória de Deus. Ele tinha visto, e a palavra de Deus fala que Micaías, ele contemplou a visão daquela reunião, quando um espírito maligno se apresentou e disse que ele iria confundir a Acabe, e ele iria fazer Acabe ir para a guerra e perecer.
E ainda disse, como? Na boca dos falsos profetas. Porque o espírito do engano iria usar os falsos profetas para que acontecesse a queda de Acabe, morto naquela batalha. E o Senhor ainda disse, vai e prevalece. O Senhor ordenou que fosse, porque Acabe nunca confiou no Senhor. Acabe sempre foi aquele rei rebelde, casado com Jezabel, que afrontava o Deus vivo com as suas idolatrias. Mas Micaías teve a visão do trono da glória de Deus. Ele viu o trono de Deus. E ele viu Deus exercendo o seu poder até mesmo sobre os seus inimigos. Porque o diabo, para fazer algo na vida de alguém, ele tem que ter a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, Satanás nada pode fazer. Nada pode fazer. Porque quem está no trono, o trono de glória, o trono de poder, é o Senhor dos Exércitos. Aquele espírito apresentou e disse que iria ser um espírito de mentira na boca dos profetas. E o Senhor permitiu, porque o Senhor queria destruir Acabe, por causa da sua idolatria, por causa das suas afrontas, na qual tinha afrontado ao Deus vivo. Da mesma maneira como Satanás também se apareceu diante do Senhor e lançou aquele desafio sobre a vida de Jó. Então até o diabo, para fazer alguma coisa, Deus precisa permitir, senão o diabo não tem poder para fazer. Porque quem está assentado no trono para governar é o Senhor Deus dos Exércitos. Ele ordena os anjos, ele ordena os relâmpagos, os trovões. Ele tem poder sobre todas as coisas, é ele o ser supremo. E Micaías viu essa visão, contemplou o trono da glória de Deus. E o Senhor ordenando aquele espírito que fosse a mentira na boca daqueles falsos profetas. Porque quem deixa de crer na palavra verdadeira, acaba confiando nos falsos profetas. Acaba confiando na mentira e no engano do diabo. Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O salmista diz, o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor é os céus. Por isso, irmão, quando nós estamos na casa de Deus, nós glorificamos ao Senhor com alegria. Porque a Bíblia fala assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. O Senhor está ali para manifestar a sua glória, o seu poder, manando e vindo diretamente do trono de Deus. Como é maravilhoso quando nós temos essa ligação e essa graça que emana do trono de Deus, onde o Senhor, com o seu poder e a sua autoridade, nos ordena as bênçãos, nos ordena da sua graça, nos ordena da sua bondade e da sua misericórdia. Salmo 89, versículo 27 e 29. Conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono enquanto existir céu. Punirei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. Contudo, não retirarei totalmente dele o meu amor. Jamais faltarei a minha fidelidade e não quebrarei a minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade. Não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre.
e o seu trono será como o sol perante mim. Olha que coisa mais maravilhosa. O Senhor, Ele pune ao transgressor. Aquele que pratica a iniquidade é punido, é castigado. Mas contudo o Senhor não deixa de amparar com a sua misericórdia e com a sua compaixão, com a sua graça. Como nesse salmo nos diz, jamais faltarei a minha fidelidade, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. O Senhor não volta atrás com a sua palavra. Ele não vai alterar. Ele corrige, Ele açoita aquele que tem como filho. Mas Ele usa do seu amor e da sua bondade com aqueles que Ele promete. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor prometeu, Ele cumprirá. E como o Senhor disse para Davi, o seu trono será como o sol perante mim. Então, bendito aquele que mesmo que castigado ou punido, mas permanece diante de Deus, porque Deus é quem firma as suas estacas, as suas raízes. Deus é quem alicerça a sua vida. E é Deus que tem poder de colocar você sentado no lugar de honra. Quem sabe você pensa assim, acho que eu nunca vou ser honrado, somente será opróbrio em minha vida. Mas o Senhor é aquele que tira o opróbrio, que corrige os seus filhos, mas também honra aquele que o ama, aquele que pratica a sua obra, aquele que faz a sua vontade. Saiba que o que Deus tem preparado para ti, ninguém vai poder impedir. Quando Deus resolver te exaltar, resolver firmar o seu trono, resolver fazer algo lindo na sua vida, porque poder para isso Deus tem. Deus tem para fazer muito mais ainda, às vezes do que você pensa ou até mesmo do que você crê. Porque Deus, Ele promete e a sua promessa continua de pé. A sua promessa não falha. Se Deus tiver de te castigar pelos seus delitos, Ele vai te corrigir, mas também Ele vai te ensinar e Ele vai continuar te amando e Ele vai te ajudar a você a alcançar aquilo que Ele tem preparado para ti. Por isso vale a pena você estar na presença de Deus. Vale a pena, mesmo com a sua pouca força, você se colocar diante do Senhor. Porque Deus é o nosso rochedo, o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso esconderijo secreto. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 17 e 19. Fez o rei um grande trono de marfim e cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono de ambos os lados. Tinha um braço junto ao lugar do assento e 2 leões em pé junto aos braços. Havia 12 leões em pé de um e de outro lado, sobre os seus degraus. Outro tal não se fizera em nenhum reino. Então, em lugar nenhum teve um trono tão magnífico como foi o trono de Salomão. Ele fez de marfim, de ouro puro. Fez de marfim e cobriu de ouro puro. Então, foi o trono mais fantástico que teve naquela época. Um trono revestido com ouro, um trono de marfim. Nenhum outro rei tinha um trono tal qual o do rei Salomão. Mas ele esqueceu
que os tronos aqui na terra perecem, que as coisas dessa vida se acabam, que na mesma hora que a pessoa está sentada no trono se achando rei, ele é lançado na terra como nada. Do pó o homem foi formado e ao pó ele voltará. Então, que a glória e a honra e o poder seja do Senhor. O que adiantou trono de marfim revestido de puro ouro, sendo que no fim dos seus dias, na sua velhice, ele se apartou do Senhor. Toda a glória humana sem a presença de Deus é nada. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus não pode nada. Sem Deus nós não conseguimos nada. Podemos conseguir tronos na terra, poderes neste mundo, mas são passageiros. A glória que nos espera é algo muito maior e muito melhor diante do Senhor. Talvez se Salomão se humilhasse, buscasse mais a Deus e se voltasse mais ao Senhor, ele poderia obter dos dois lados tanto a glória que ele teve nessa terra, como também a glória do trono de Deus. Mas ele se iludiu tanto com tudo o que ele tinha, porque ele mesmo declara que ele não negou nada para os seus olhos. Tudo aquilo que ele desejou, ele teve. Mas por fim ele diz: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é passageiro, tudo é mortal. Tudo se acaba. Por que as pessoas só deixam para pensar quando já é tarde? Por que não leva uma vida a sério com Deus? Leva uma vida digna. Se é para ser honrado, é honrado diante do Senhor. Se é para viver, muitas das vezes na humildade, na simplicidade, que seja para a glória de Deus. Mas que tenha uma vida com Deus, que tenha algo junto a Deus. Porque aqui tudo vai passar, mais dia, menos dias, tudo vai embora. Tudo vai cessar, tudo vai acabar. O que permanece é a nossa vida com Deus. É aquilo que você tem preparado com o Senhor no céu. Salmo 94, versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade? Que forja o mal tendo por pretexto uma lei? Quantos se prevalecem, usam a própria lei para forjar os seus tronos de iniquidade, o seu trono de injustiça. Mas o Senhor não se associa com a iniquidade, não se associa com o trono de iniquidade. As coisas de Deus são puras, são transparentes. As coisas de Deus são coisas imortais. As coisas de Deus são eternas. Senhor não se mistura com a iniquidade, com o trono da iniquidade. E quantas pessoas que para ele ter um poder, ele se alia com o diabo, se alia com a iniquidade, com a injustiça, com as trevas, somente para fazer o seu trampolim para ele subir mais degrau. Salmo 97, versículo 2 a 4. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, retidão e justiça são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. O trono de Deus, a base dele é justiça, é retidão. O Senhor faz com justiça e faz com retidão.
E ainda diz a palavra: os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme, porque a própria natureza reconhece o poder de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, quando ele expirou na cruz do Calvário, houve terremoto, o dia se tornou trevas, houve escuridão. A própria natureza não aceitou a morte do Salvador. Então a própria natureza reconhece o poder de Deus, o poder do Criador, aquele que domina. Eu quero dizer para você, coloca a sua confiança em Deus. Coloca a sua confiança naquele que é o rei. Não é qualquer rei. Não é um rei ímpio, profano, mas ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. O seu trono é um trono de retidão e de justiça. Tudo está ali em memória diante de Deus. Todas as causas, todos os segredos, tudo está arquivado na memória do Senhor. E diante dele nada passa. Às vezes você fala assim, mas é tanta injustiça nessa terra. Por quê? Porque os homens se lançaram ao pecado. E nós estamos na onde a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, está morto no diabo. Nas coisas malignas. Mas o grande rei, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dominador, mesmo neste mundo de tantas trevas, ele ainda tem poder para salvar as vidas, para libertá-las, para poder influenciar e fazer coisas espantosas, porque ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o dominador, ele é aquele que rege com perfeição. Mais que Satanás tem agido e atuado nessa terra, mas o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Salmo 103, versículo 19 a 22. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós ministros seus que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, porque o Senhor estabelece o seu trono no céu, o seu reino domina sobre tudo. Então Satanás pensa que tem alguma coisa, mas ele está aqui só de fachada, porque Deus tem o controle. Na hora que o Senhor assoprar com o sopro da sua boca, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Deus é aquele que é o dominador, e ele tem todo o poder. Salmo 122, versículos 5 e 6. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperam aqueles que te amam. Então existem os tronos do juízo da casa de Davi. E ainda o salmista diz, ora pela paz de Jerusalém. Prosperam aqueles que amam Jerusalém. Interceda por Jerusalém. Ora pela paz de Jerusalém. O Senhor promete prosperar aqueles que amam Jerusalém. E a palavra diz, ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Porque o Senhor julgará todo o mundo, julgará toda a terra. O Senhor é o justo juiz que julgará todas as coisas. Então nada vai deixar de passar diante do trono de Deus.
Por isso, fique em paz. Se estão cometendo injustiça com você, se estão te trapaceando, se estão arruinando a tua vida, saiba que há um juízo final. E nada vai passar. Nada vai passar. Porque todas as coisas serão julgadas. Tenha paz. Tenha confiança no Senhor. Ele é o teu juiz. Ele é o teu ajudador. Ele sabe. Ele agora é o advogado. Jesus é o advogado por excelência. Enquanto nós estamos na terra, o Senhor está advogando nossas causas. Mas naquele dia Ele vai agir como um juiz. O juiz de toda a terra para julgar todo mundo. Ora calabai. Isaías 6, versículo 1 a 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías contemplou o trono da glória de Deus. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ainda diz: o seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Os serafins, eles clamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Diante do trono de Deus, os anjos louvam ao Senhor, adoram a Deus. Que você possa adorar a Deus, que você possa ter o costume de glorificar ao Senhor, porque o Senhor está no seu trono, e Ele é o Deus Todo-Poderoso que deve ser adorado. Adora o Senhor, glorifica Ele, exalta o Senhor. Para isso o homem foi formado a imagem e semelhança de Deus, para adorar ao Senhor, para glorificá-lo na beleza da sua santidade. Isaías 66 e o versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde está o lugar do meu descanso? O Senhor, Ele diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, aonde eu coloco os meus pés. Quem me edificará a casa? A Bíblia fala que nós somos casa, nós somos templo, nós somos morada de Deus. O Senhor, Ele quer colocar o seu trono no seu coração e fazer morada na sua vida, labassúria, labachai. Porque para isso nós somos formados, criados, para glorificar o Senhor, para ser servos dEle, para receber essa graça. Você conhece Deus? Você conhece a glória de Deus? Você conhece o poder de Deus? Você conhece a misericórdia do Senhor? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece o amor de Deus na sua vida? Se você ainda não conhece, há oportunidade para ti, porque o Senhor veio para se revelar a nós e nos fazer
ter esse direito de receber essa graça. Recebe de Deus então, em nome do Senhor Jesus, pela fé. Jeremias 14, versículo 21 e 22. Não nos rejeiteis por amor do teu nome. Não traga humilhação sobre o trono da sua glória. Lembra-te e não anule a tua aliança conosco. Jeremias clamando para que o Senhor não rejeite, para que o Senhor não anule a sua aliança, para que o Senhor não retire a sua glória do seu povo, a sua graça. Não existe coisa melhor na vida do homem e da mulher do que ser tomado pela glória de Deus, ser invadido pela graça de Deus. Oh, graça, maravilhosa graça, que você possa se encher dessa graça que inunda do trono de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que o Espírito é derramado sobre todos aqueles que creem. Então crê no Senhor, para você receber desse poder, dessa graça, dessa unção, dessa misericórdia, dessa compaixão de Deus sobre a sua vida. Labassurianda. Jeremias, capítulo 17, versículo 12 e 13. Trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de ti serão escritos no pó. Por que abandonaria, Senhor, a fonte das águas vivas? Por que abandonar as fontes das águas vivas? Por que abandonar a Deus? Por que sair dos caminhos do Senhor? Por que se rebelar contra Deus? Se o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é a esperança de Israel, é a nossa esperança. Muitos falam assim, a esperança não morre, mas a nossa esperança, ela já morreu e já ressuscitou, que é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Espera no Senhor, confia no Senhor. Eu não sei a sua dificuldade, seja ela qual for, coloca a sua confiança no Senhor. Tenha certeza que do trono de Deus vai ser enviado ordem sobre a sua vida. O Senhor vai enviar os seus anjos, a comitiva de anjo, que vai invadir a sua casa, que vai entrar no seu lar, com a ordem determinada pelo Senhor, o Rei dos Reis. Não perca a esperança. Não perca a sua esperança. A Bíblia fala assim, a esperança para a árvore cortada, mesmo que ela foi cortada, ao cheiro das águas ela brotará. Então não sei o que é que levou sua esperança embora, que acabou com seus sonhos, mas espera no Senhor, confia no Senhor, dele vem refúgio, dele vem força. É o Senhor que ordena, é o Senhor que comanda, é o Senhor que tem o controle, toma posse. Em nome do Senhor, e Calabassuricandarai. Daniel capítulo 7, versículo 9 a 10. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssimo. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava, e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Que visão tremenda que Daniel teve.
do trono da glória de Deus, aonde estava sentado o ancião de dias, com seus cabelos brancos, com suas vestes brancas, como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, fogo que queima o pecado, que queima os laços, que queima as obras das trevas. O seu trono é um trono de glória, um trono de chamas de fogo. Será que dá para você crer neste Senhor que está sentado neste trono? Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que contempla, Ele é um Deus que sabe o que você sente, que conhece a sua vida. Labai Chorecai. É um Deus que se importa. É o Deus que tem poder, que pode realizar na sua vida o impossível. Ainda que você olha para você e diz, não tem mais jeito, não tem solução. O Senhor é o Senhor das causas impossíveis. É aquele que tem o domínio e o poder. O seu trono é um trono de chamas de fogo pura glória. Alamasturi alabaxaramai. E ainda diz a palavra do Senhor que existe um rio de fogo que mana diante dele. E milhares de milhares e milhões de milhões que estavam diante dele. Oh Deus lindo! Milhares de milhares, milhões de milhões diante dele. Esse é o Senhor que está sentado. Quantas pessoas querem ser manda-chuva, quer mandar, quer ter o poder, quer dizer que quer estar lá em cima, mas o Senhor está sentado no alto e sublime trono, um trono de glória, um trono de chamas de fogo, um trono de puro poder. Zacarias capítulo 6, versículo 12 e 13. E disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem, cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Ele se assentará e dominará no seu trono, e haverá harmonia entre os dois. Zacarias, ele viu o Senhor, o homem cujo nome é Renovo, porque o Senhor veio para trazer renovo, renovar as suas forças, renovar a sua fé, renovar a sua vida. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como a águia, que renovam as suas forças. Receba neste instante renovo da parte de Deus. Este é um homem cujo nome se chama Renovo. Renova, Senhor. Renova o seu povo, renova a sua igreja, renova nossas vidas. Renova, que haja renovação, graça de Deus derramada, para você sentir essa força e se sentir renovado, restaurado, transformado pelo grande poder de Deus. Lamentação de Jeremias, capítulo 5, versículo 19. Tu, ó Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Tu, Senhor, reina. Tu, Senhor, reina. O Senhor reina.
O seu trono subsiste de geração em geração. Quantos quiseram apagar a chama da igreja? Quiseram destruir a fé dos cristãos. Mas o Senhor reina. O Senhor reina. Satanás faz ainda nesta terra porque ele está neste mundo. E o Senhor deu liberdade para Satanás agir por causa do pecado do homem. Mas todos aqueles que vieram ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor o lançará fora. Se você quer ser livre, se você quer se abrigar no esconderijo, então corre para a sombra do Onipotente, debaixo das asas do Altíssimo, que Ele será refúgio, escudo e fortaleza para a sua vida, Labassurianda. Orebanassi Amanai. Mateus capítulo 5, versículo 34 e 35. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso, provém no maligno. Então a palavra de Deus nos fala, não jura. Quem jura é mentiroso. Não jura nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus. Seja a palavra sim, sim, não, não. Não precisa jurar. Sua palavra tem que ter peso. Você tem que falar e você tem que se responsabilizar pelo que você fala. Porque tem pessoa que vive de jurar e está enganando a si próprio. Mateus 19, versículo 28 a 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós os que me seguiste, por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Então Jesus, ele diz assim, olha, quando acontecer o julgamento, vocês também vão sentar para julgar, vão fazer parte do júri que vai julgar, porque aqui ele diz assim, não há quem tenha deixado tudo por amor de mim, que não vai ganhar 100 vezes mais. Então a palavra de Deus não está falando que você tem que abandonar a família, abandonar esse ou aquele, não. Mas colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes, não é que nós queremos abandonar, é que as pessoas se apartam de nós pela nossa fé. As pessoas fogem de nós, viram as costas para nós. Muitas das vezes por nós cremos e servirmos a Deus. Então a Bíblia fala, não há quem tenha deixado pai, ou mãe, ou filho, ou terra, ou bens materiais, qualquer coisa dessa vida, para não ganhar 100 vezes mais. E a vida eterna. Então Deus é aquele que tem para dar para você. Eu não sei o preço tão caro que você tem pagado para receber algo de Deus. Eu não sei como tem sido a sua trajetória. Porque ninguém quer perder. Quem quer perder? Mas às vezes é necessário perder. A Bíblia fala assim, que tem que perder para ganhar. Aquele que ganhar nessa vida vai perder na eterna. Aquele que perder aqui vai ganhar na eterna. Então, sempre perdemos algo. Mas se perdemos é para ganhar muito mais. Porque Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Será que você pode crer no poder dessa palavra? Essa palavra não é minha.
mas ela está escrita em Mateus capítulo 19, versículo 28 a 30. Então, toma posse e dê crédito à voz de Deus. Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus disse: o Pai confiou em mim, me deu todo o poder, confiou o reino nas minhas mãos, e eu confio a vós. E quando for o julgamento, vocês vão se assentar sobre os tronos para julgar comigo. Então hoje você é julgado, né? Hoje você é condenado, é apontado, mas a Bíblia fala que naquele dia, você vai estar do lado do Senhor, também para julgar, porque assim como a palavra de Deus fala, né, que a rainha de Sabá se levantará naqueles dias e dirá assim, para a condenação da geração, que ela veio de tão distante para conhecer a sabedoria de Salomão, e a geração não deu crédito à voz de Jesus, que é muito mais do que a de Salomão. Então, quando for o julgamento, vai ter posição sim. Assim como a rainha de Sabá, ela vai falar: não, eu vim dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão. E essa geração, ouviu a voz do Messias, do Cristo, e não deram crédito. Se levantará o povo de Nínive e dirá: nós nos convertemos com a pregação de Jonas, e esta geração não se converte com a pregação do Cristo, então a condenará. As coisas de Deus, irmãos, são mistério. Hoje nós não somos nada, as pessoas olham para nós como se nós nem existíssemos. Mas o Senhor aguarda coisas tremendas para a sua noiva, para o seu povo, no seu reino celestial. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam soberania, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então tudo foi criado através de Jesus, tudo é para ele, seja o que for, no céu, na terra, seja visível ou invisível, seja trono, seja soberania, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então não tem para onde fugir. Ele é o Senhor e ele é o dono de tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Chegamos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Nós temos acesso ao trono da graça. Chegamos com confiança ao trono da graça, expomos o nosso problema, expomos a nossa dependência, expomos a nossa carência e esperamos a graça, a misericórdia de Deus. O trono da graça é favor não merecido, nós não merecemos, mas a graça de Deus se há revelado, trazendo salvação. Então chegamos ao trono da graça de Deus, essa graça infalível. Você pode alcançar a graça.
A graça de Deus é para mim, é para você. É para nos socorrer em tempos difíceis, em tempos oportunos, em tempo que nós estamos muito necessitados da graça. Então entra nessa graça. Se achegue até o trono da graça de Deus, através de Jesus, o seu Filho amado, e receba graça para a sua libertação, para a sua salvação, para a sua transformação, para que você venha ser uma nova criatura, em nome de Jesus Cristo. Apocalipse 2:13. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retém o meu nome, e não negaste a tua fé em mim. Mesmo nos dias de Antipas, que é a fiel testemunha, em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, a carta de Jesus à igreja de Pérgamo, aqui fala que é onde habita o trono de Satanás. Então, Satanás tem um império. E o trono dele habita aqui na terra. Um trono de injustiça, um trono de iniquidade, um trono de escuridão, um trono de trevas. Mas Jesus disse à igreja de Pérgamo, mesmo que habita no lugar onde está o trono do diabo, o trono de Satanás, contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé. Não nega Jesus. Mesmo que você esteja aonde está o trono do diabo, o ninho de Satanás, não negue a sua fé. Não negue. Por mais que você se acha fraco, por mais que você se acha sem força, mas resista e não negue a sua fé. Não negue Jesus por nada dessa terra. Apocalipse 3:21. Ao que vencer darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha que privilégio. Jesus venceu e se assentou à direita de Deus. E agora ele quer fazer também com nós, igreja sua, dar o direito de se assentar no trono com ele. Olha que participação maravilhosa. De poder estar, só de estar ali no trono já é maravilhoso. Imagine sentar perto dele. Então, não negue a sua fé. Não rejeita Jesus, não abandona Cristo. Por mais que você esteja passando por tanta dificuldade, mas o Senhor, Ele é Deus. Ele pode te ajudar, Ele pode te tirar desse labirinto, Ele pode restaurar a sua fé, Ele pode fazer o inacreditável acontecer na sua vida. Apocalipse capítulo 4, versículo 2 a 11. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônia, e ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpago, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao centro de cada lado,
4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olho. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso Deus, nosso, de receber a glória, a honra, o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existe e foram criadas. Então a Bíblia fala que João, ele teve a visão do trono de Deus, e ele viu, quando ele foi arrebatado, aí ele viu que no trono estava posto no céu, e o Senhor estava sentado no seu trono, e a sua aparência era de pedra de jaspe, de sardônio. E ao redor do trono havia arco-íris, de aspecto e semelhança a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciões. E a Bíblia fala que do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. Então olha a beleza da glória do trono de Deus. Os anjos, esses seres aqui, os serafins, que foram vistos por João, os serafins, os querubins, clamando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Digno é o Senhor de receber honras e glória para todos sempre. Então a adoração diante do Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores. Por isso louva a Deus. Abre a sua boca e glorifica o Senhor. Adore a Deus na beleza da sua santidade, porque o Senhor, Ele merece ser louvado. Ele é digno de todo louvor. Apocalipse 20, e o versículo 4, 11 e 12. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então esse grande trono de Deus, aonde o Senhor ali estavam julgando o sangue daqueles que morreram, que entregaram a sua vida para não receber, né, como diz aqui, que eles foram degolados pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a imagem, nem recebeu o sinal na testa e nem nas mãos. E eles estavam ali diante do Senhor. E o Senhor estava julgando. Quando a Bíblia fala que João, ele viu o grande trono branco.
aonde nem a terra pôde suportar a presença do Deus Todo-Poderoso. A terra foi enrolada como um livro, né? Fugiu-se a terra, o mar, porque a presença do Senhor é grande e espantosa. Fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, e foi aberto os livros, e também o livro da vida. Por isso, irmão, a melhor coisa na nossa vida é ter certeza de que o nosso nome está escrito no céu. O nosso nome está escrito no livro da vida. Porque quem tiver com o nome escrito no livro da vida vai ser salvo. Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida será condenado. Por isso você pode confessar Jesus, se entregar sua vida a Jesus e servir a Ele, para que seu nome esteja escrito no céu, no livro da vida. Apocalipse 21, versículo 3 a 5. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habita com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, o que estava sentado no trono fez questão que se escrevesse, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Então, o próprio Deus, assentado no seu trono, Ele mesmo disse que Ele faria o tabernáculo com os homens, e os homens habitariam com Ele, porque o próprio Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Deus fez nova todas as coisas. Então, se prepara. Se prepara para encontrar com o Senhor. Entrega a sua vida a Jesus. Esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Se você não fizer parte do arrebatamento, se o Senhor te buscar antes, também você vai com o Senhor. Se não vier te buscar pela morte, você alcançar o arrebatamento, você estará com o Senhor. Então, tem uma vida nessa terra, uma vida com Deus. Não é difícil servir a Deus. Nós que colocamos dificuldade para não querer fazer a vontade de Deus. Mas é prazeroso servir a Deus, porque quando nós servimos a Deus, nós somos livres. Livre da condenação eterna. Somos livres da ira futura. Que Deus possa te abençoar. E que você não esteja preocupado com os tronos dessa terra, com os poderes deste mundo. Mas saiba que existe um trono de glória, um trono de poder, um trono que governa realmente. E Ele fará a sua obra. O Senhor, Ele deixa. Muitas das vezes a pessoa fala: mas fulano faz isso e faz aquilo. A pessoa tem a linha e a corda para ir fazer até onde quiser. Mas haverá um julgamento. Haverá um dia em que todos estarão diante de Deus. E todos dobrarão o seu joelho diante do Senhor. E todos confessarão que só o Senhor é Deus. E todos terão que dar conta de si e das suas obras. Então, vamos viver diante do Senhor, procurar a misericórdia de Deus, procurar alcançar o trono da graça de Deus,
porque a graça de Deus se há derramado, trazendo salvação a todos os homens. Essa salvação inclui a mim, a você, a todos quanto o Senhor chamar, a todos quanto receber ao Filho de Deus como Salvador da sua vida. Amém? Eu te convido a orar, vamos buscar a face de Deus num instante de oração. Essa foi a palavra de Deus e que você possa guardar ela na tábua do seu coração. Amém? Senhor, eu fui fiel em entregar, em falar a palavra do Senhor, como o Senhor tem entregado a mim. Que o Senhor faça na vida de cada um que tem ouvido e aqueles que vão ouvir depois, aquilo que te apraz, aquilo que te agrada, que o Senhor entre de calabachuricai, e o que o Senhor desfaça todo laço, o Senhor queima toda fúria, repreenda as obras das trevas, opera um milagre, a bênção, a maravilha. Senhor, alcança esse lar, essa família, alcança essa vida que está necessitada. Senhor, eu não conheço a necessidade de cada um, Senhor conhece. O Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que tem poder. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você chorando, você clamou ao Senhor e você falou com Deus. Senhor, eu não quero nada. O que eu quero é que o Senhor me ajude, que as suas mãos estejam sobre mim, que eu tenha vitória, que eu consiga vencer, porque eu não sei como vencer. Eu não sei como sair dessa situação. Alabassuri, calabassuri, cai. O Senhor diz que ouviu o teu clamor, viu as tuas lágrimas, e o Senhor estende a tua mão para te ajudar. Calabassuri, cai. Receba de Deus, pela fé, em nome do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que na sua preocupação, você tem feito loucura, porque você tem se preocupado tanto que você tem deixado as coisas passar, porque a sua preocupação fica assim, tão infiltrada numa coisa que você passa desapercebida as outras coisas. E o Senhor manda dizer assim, que Ele está te contemplando e que Ele está tocando na sua mente, está entrando com uma libertação, e o Senhor está dando um renovo para o seu ser, porque tu precisa ser renovado por Deus. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está com tanta dúvida dentro de si, tanta coisa que você não encontra resposta. Alabassuri, calabassuri, cai. E o Senhor manda dizer assim, que Ele te ama muito, e que grande é o propósito que Ele tem para a sua vida. E se tu crer, tu vai ver o que Ele fará por ti. O Senhor diz assim, então somente espera em Deus. Não age na sua precipitação, mas coloca a sua fé e a sua confiança no Senhor. Alabassuri, calamanai. O Senhor vai te dar a direção correta, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você está com seu coração quebrantado, você está muito aflita, alabassuriana, alamanai, e uma vontade muito grande de chorar. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo, alabassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você viu alguém falando de você, e doeu tanto, machucou tanto, você não consegue esquecer essa cena, você não consegue tirar essa imagem da sua mente. O Senhor, alabassuricanaramanai, manda dizer assim, alabassurikai, que o Senhor é o seu advogado, e o Senhor está advogando a tua causa. E o Senhor diz assim, olha, perdoa, porque vou eu, de calamanai, fazer a vingança, conforme a minha vontade, alabassurikai. Então somente fique despreocupado e creia em mim, de calamanai, e perdoa, alabassuricanta, porque eu vou fazer essa pessoa vir pedir perdão, de calabassurianda. Receba, em nome de Jesus, alabassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você não suporta mais passar por essa situação. E você tem falado, Senhor, eu não aguento mais ser tão humilhado, não aguento mais tanta decepção, não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu já estou em ponto de dar uma coisa, porque eu não suporto, não tenho mais aonde colocar a paciência, eu nem tenho paciência.
Mas o Senhor está tocando de calabaçura e calamanai nos seus nervos, na sua carne. E o Senhor está dando o bálsamo. Alabaxura e candarai. Porque o Senhor consola o seu coração. E o Senhor está tirando essa aflição. Sinta o toque de Deus e o mover das mãos de Deus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você sonhou com uma pessoa. E você sonhou que você estava com aquela pessoa, que você abraçava aquela pessoa, que você beijava aquela pessoa. E você, quando acordou, você não viu aquela pessoa. Te deu um desespero tão grande. O Senhor manda dizer assim, alabassuri candarabassuri calamanai. Não te engane, não te deixe enganar, mas busca o Senhor, porque o Senhor quer falar contigo, alabassuri andalamanai. Desça na oração de calabassuri andalamanai, porque o Senhor é Deus e Ele não vai te desamparar. Receba alabassuri anda. Orebanaga xarabanai. O Senhor me revela uma pessoa que tem passado uma luta muito grande no seu trabalho. É muita perseguição. Você olha assim e você fica até sem palavra, porque tem horas que você não sabe nem o que falar, de tanta perseguição. O Senhor está entrando na sua causa e o Senhor está repreendendo este mal. O Senhor está tirando uma pedra do seu caminho. Está limpando para que você possa alcançar a sua vitória em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você planejou consagrar ao Senhor, fazer jejum, mas tudo deu errado. As coisas parecem que virou assim completamente contra você e você perdeu até a comunhão. Mas o Senhor fala para você não desistir, para você novamente fazer. Porque o Senhor vai honrar a sua fé. E o Senhor vai derrotar este mal na sua vida. Em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem lutado para deixar um vício. Tem lutado mesmo. Mas só Deus pode fazer esse milagre. Porque você não acha força em si. Mas o Senhor diz assim que tu vai testificar. E tu vai glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor está repreendendo este mal. Está te dando a libertação. Para você se esforçar, porque a vitória já é sua, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você pede ao Senhor uma porta aberta, porque você precisa muito, é uma necessidade grande na tua vida. E o Senhor diz assim que a porta está aberta, é só você entrar e receber a sua vitória. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você fez até um propósito e você falou, Senhor, os dias estão passando e alguma coisa precisa acontecer. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem passado muita sede no seu trabalho. Às vezes, você não pode nem tomar água. É uma exigência muito grande mesmo. Você tem sido assolado no seu trabalho. E o Senhor, Ele está entrando na sua causa. E o Senhor diz assim que vai fazer reboliço. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sofrido muito quando você vai fazer as suas necessidades. Porque você passa muita dor, dá muita dor, você sente muita dor. O Senhor está repreendendo uma infecção interna. E o Senhor está ponhando as mãos e desfazendo este mal. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Teve dia de você chegar, chorar. Receba de Deus, em nome de Jesus, alabassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você está tão triste que você pensou em vender as suas coisas e sumir. Você pensou em vender e ir para qualquer lugar, muito longe. Mas o Senhor manda dizer assim, não foge da tua luta, mas vence ela, porque o Senhor será contigo. E o Senhor te ajudará e te alcançará graça para você vencer. Não foge, mas vence, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você, sem querer, entrou numa panelinha e você ficou sabendo de algo ali. E depois usaram você para
falar que são inocentes e que você é culpado. Alabaçuricai. O Senhor diz assim, olha, tu está sendo corrigido e disciplinado. Porque de calabaçuriada tu não deveria envolver no meio de panelinha. Mas se tu se humilhar, o Senhor te dará livramento. Alabaçuricai. Receba de Deus em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você vê o desprezo da sua família. Você vê assim que a sua família poderia fazer muito mais por você e não faz. Que a sua família muitas das vezes nem está aí com aquilo que você está passando. Às vezes você tem até vergonha de chegar e falar, de contar a sua necessidade. Mas o Senhor, Ele manda dizer assim que Ele tem te contemplado e Ele está enviando um anjo, uma providência para a tua vida. Toma posse e receba em nome de Jesus. Para você ter certeza que é contigo, você tem uma inferioridade. Você se sente tão pequeno. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma mãe que você notou algo diferente no filho seu e você ficou cableira, ficou com uma orelha em pé, um pensamento negativo. Mas o Senhor manda dizer assim, ele calabaçurianda alamanai, vigia e cuida, porque estou eu dando livramento. Alabassuri canta, arabassuri cai, alamasturi canta. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você estava até observando as roupas. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma alergia muito grande no seu corpo. É uma coceira tão terrível que tem hora assim que chega a sangrar, fica vermelho e você coça até sangrar. O Senhor está tocando, está repreendendo este mal. Receba em nome de Jesus. O Senhor está visitando lares, famílias, pessoas enfermas. O Senhor está visitando corações tristes, angustiados. Receba e toma posse através dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nessa oportunidade que quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer alcançar o trono da graça de Deus e receber a misericórdia através de Jesus? Então levante a sua mão e ore juntamente comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que desistiu de servir a Deus, parou na caminhada, quer voltar para Jesus hoje? Então levante a sua mão e ore juntamente comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados. Senhor, não deixa que o meu nome seja apagado no livro da vida, mas que o meu nome esteja escrito lá. Senhor, me dê certeza na minha libertação, na minha salvação. Senhor, que eu possa te servir até o fim dos meus dias. Em nome de Jesus, eu creio, eu recebo o Senhor como Salvador e Libertador da minha alma. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você que esteve comigo nessa live, você que vai ouvir depois, você que ainda não visitou meu canal no YouTube, visita meu canal no YouTube, Momentos com Deus, Pastora Nete. Ali tem vários vídeos para você ser edificado com a palavra de Deus. E eu sou grata a Deus por você estar comigo e ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que as bênçãos caiam como chuva sobre a tua vida. Em nome de Jesus, a paz do Senhor e Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Um forte abraço.